XXI que hoje explora os limites do cérebro. É a máquina mais complexa que existe. Cá dentro cabem todos os sítios onde estivemos, os livros que lemos, toda uma vida de experiências. Na ciência, o cérebro relaciona-se com muitas outras áreas de investigação para nos levar ao futuro. Na nossa vida comanda o corpo, comanda as emoções, mostra-nos o mundo. Em que é que pensamos quando pensamos no cérebro? Pensamos em criatividade, em inteligência artificial, pensamos na simbiose homem-máquina e no que pode ser o futuro aqui e em todos os campos em que a tecnologia se une à máquina mais complexa do planeta. Quando pensamos no cérebro, pensamos em aprendizagens, em livros que nos contam como somos cá dentro. Cá dentro tens um cérebro, mas só sabes que tens um cérebro, que tu tens um cérebro lá dentro. Pensamos em emoções. Então, como foi o primeiro dia de escola? Foi fixe, sei lá. Nem desconfio. Nunca olhas para alguém e pensas, o que é que se passará naquela cabeça? Conseguiram apanhar? Sem dúvida. Há algo de errado. Vamos descobrir o que é que se passa. A realidade pode não ser tão animada, mas o cérebro é mesmo o centro de comandos do corpo. São 86 mil milhões de neurónios que controlam a respiração, o ritmo cardíaco, os movimentos, todas as funções do organismo. Voltamos à animação, porque esta ideia não pertence afinal apenas ao reino da fantasia. Sempre que pomos o cérebro a funcionar, sempre que temos uma ideia, produzimos 25 watts de energia. É uma boa ideia saber mais sobre o cérebro, é uma boa ideia pô-lo a trabalhar. São convidados deste programa a pintora Graça Moraes, Arlindo Oliveira, perito em inteligência artificial, Rui Oliveira, professor de psicobiologia, neurociências e comportamento, e connosco, a partir dos estúdios do Porto da RTP, está a Célia Oliveira, investigadora, professora e perita em Psicologia Experimental e Ciências Cognitivas. Muito boa noite aos quatro e obrigada por este desafio. Professor Rui Oliveira, começo por si e por lhe perguntar em que é que o nosso cérebro se distingue dos outros seres. O que é que nos torna únicos e diferentes? Muito boa noite. Essa é uma questão que nós colocamos repetidamente e têm existido múltiplas respostas para essa pergunta ao longo do tempo. Nós falámos no passado naquilo que se chama coeficientes de encefalização, de termos cérebros particularmente grandes para o tamanho do corpo que temos, de termos um número muito grande de neurónios, mas quando comparados com outras espécies, essas comparações acabam por nos levar sempre a procurar mais uma nova explicação que nos torne realmente únicos. Aquilo que se pode dizer é que no nosso caso, do nosso cérebro, os estudos mais recentes mostram que o nosso cérebro não é assim tão diferente daquilo que seria de esperar para um primata com o tamanho do corpo que nós temos quando se conta um número de neurónios no nosso córtex cerebral. Portanto, nós temos de facto um grande número de neurónios e o cérebro dos primatas é peculiar. Portanto, eu diria que o que é particular não é o cérebro humano, mas o cérebro dos primatas, na maneira como o aumento do cérebro se relaciona com o número das células que o cérebro tem. E isso faz com que nós consigamos ter um número de células que, para o tamanho do nosso cérebro, é maior do que noutros grupos de animais. Dentro dos primatas, sendo nós um primata com um tamanho de corpo significativo, isso dá-nos aparentemente esta vantagem em termos de órgão de processamento de informação, de termos o tal cérebro, como referiu, com os 86
1000 milhões de neurónios que conseguem fazer o processamento de informação que nos permite estar aqui a ter esta conversa, experienciar uma obra de arte da Graça Moraes, etc. Portanto, no fundo, é o que seria de esperar do resultado da evolução de um primata com o nosso tamanho de corpo e com a regra de número de células no cérebro para o tamanho de cérebros que esse corpo tem. Arlindo Oliveira, o desafio da inteligência artificial é ultrapassar, é superar o cérebro humano ou ainda estamos muito longe dele? Bom, talvez um dia venha a ser esse, por enquanto ainda estamos muito longe. Por enquanto o desafio da inteligência artificial é reproduzir num computador alguns comportamentos inteligentes que observamos no ser humano. E isso resulta de uma compreensão que se tem vindo a aprofundar ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, que o cérebro em si faz cálculos. Eu não diria que é uma espécie de computador, que é um computador muito diferente de um computador normal, mas faz cálculos, na prática faz computação, e se faz computação é, em princípio, possível fazer os mesmos cálculos, as mesmas análises num computador. Isso é um desafio que começou a ser atacado ali nos anos 50 do século anterior, portanto, normalmente em 1950, 1960. Ao princípio até se pensava que ia ser muito simples reproduzir numa máquina, ou relativamente simples, reproduzir numa máquina comportamentos inteligentes. Aprendemos nestes mais de 60 anos que é muito difícil, muito difícil. E várias vezes foi subestimada a dificuldade. Tanto que algumas tarefas que para nós são muito fáceis, como reconhecer uma face ou reconhecer uma frase, ainda agora, 70 anos depois, não conseguimos fazer em máquinas com a mesma precisão e tão bem como o cérebro humano, como isso quer dizer o quê? Que estamos, sobretudo, muito longe de conhecer o cérebro humano, é isso? Bom, para já estamos muito longe de conhecer o cérebro humano, mas estamos também longe de conseguir reproduzir numa máquina até alguns comportamentos muito simples, de percepção que eu referi, e seguramente comportamentos mais complicados, quer dizer, a nossa capacidade para fazer planos de longo prazo e concretizá-los, a nossa capacidade para manter complexas relações sociais, portanto, há muita coisa que estamos muito longe de fazer. Por outro lado, já conseguimos fazer algumas coisas, e essas poucas coisas que conseguimos fazer, em alguns casos, são realmente muito importantes, economicamente e de maneira prática. Já temos sistemas de vigilância automática, obviamente temos sistemas que jogam jogos, talvez venhamos a ter nas próximas décadas sistemas que podem conduzir um veículo de forma mais segura que um ser humano, coisas por enquanto muito limitadas, mas que têm, como deve calcular, importância e valor económico e valor para a sociedade. Vamos de falar sobre afetos também, ao longo deste programa no que diz respeito muito... Uma questão muito polémica. É muito polémica? Muito polémica. Ainda bem. Professor Graça Moraes, falamos agora de criatividade. A sua, ao longo da vida, consegue saber qual é a fonte? A sua arte, a sua criatividade, as ideias que surgem e que vão parar à tela, elas vêm do cérebro ou não tem muito a certeza? Às vezes eu digo que vem das tripas. E como agora se diz que o intestino também é tão importante, também é um cérebro, porque muitas vezes, quando eu pinto e quando eu pinto obras que são muito difíceis e que são dramáticas, eu costumo dizer, estou esgotada porque eu pintei isto, vem com as minhas tripas. Mas em relação... É com a sensação de que é uma coisa mais verdadeira, mais... Verdadeira é sempre, mas é mais difícil, é mais... envolve-me o corpo todo. E ainda bem que a inteligência artificial ainda está tão atrasada. Porque enquanto eu viver, eu gostaria muito que os artistas continuassem a ter emoções, a raciocinar de outra maneira, com o cérebro, mas sempre ligado à realidade e às emoções, que eu acho que a inteligência artificial não vai conseguir pintar o que eu pinto, mesmo que haja uma máquina muito sofisticada, e eu acho que é útil realmente para substituir certas... É útil em várias áreas, mas oxalá a máquina nunca nos domine. Eu desejo isso profundamente. Que nos ajude, mas que não nos substitua naquilo que para nós... Sobretudo, em tudo, nos sentimentos, nas emoções e na arte. A arte tem que ser o grande espaço de liberdade, o grande espaço de caos, muitas vezes, e eu acho que a máquina não entra em caos, só se avariar. E eu acho que o ser humano é muito complexo, e ainda bem que somos complexos, porque criamos dentro do desassossego da nossa complexidade como seres humanos. Chamo agora a professora Célia Oliveira a esta conversa e olhando para
para esta descrição que tivemos agora da Graça Moraes, da forma como ela sente que a arte nasce, e isto porque cada cérebro é único, não é? A arte ou um computador não reproduz porque não tem as mesmas experiências de vida, não esteve nos mesmos sítios, não sentiu cheiros, não teve as mesmas conversas. E isto torna cada cérebro uma peça única, é assim? Exatamente. É exatamente assim e é muito interessante. Boa noite, antes de mais. É muito interessante ouvir a descrição feita pela artista Graça Moraes, porque, de facto, ela é um excelente exemplo daquilo que é a criatividade e daquilo que está na base da criatividade, que são, evidentemente, as experiências, as aprendizagens subjetivas, individuais e singulares. E por isso não surpreende quando ouvimos dizer que o exercício da arte provoca exaustão, sai de dentro, porque efetivamente ele emana daquilo que é a nossa capacidade de pegar nas experiências que acumulamos ao longo do tempo e transformá-las, produzir coisas com elas. No jargão científico chama-se isso generatividade. E a arte é uma forma de generatividade poderosíssima. E o que é interessante também é que o seu exercício potencia o aperfeiçoamento desse exercício, porque soma conhecimento e experiência ao conhecimento e experiência prévios, que são fundamentais para qualquer produção criativa. Ou seja, a criatividade não é uma capacidade de alguns cérebros, não é uma capacidade de alguns seres humanos, ela resulta do treino e da acumulação de informação que esse cérebro é capaz de processar e de guardar. Absolutamente. Não de um treino mecânico, não é? Mas de uma competência muito importante que é o pensamento divergente e que resulta da capacidade de combinarmos informações aparentemente dispares numa única produção. Pode ser uma peça musical, uma pintura, mas, efetivamente, a criatividade tem que assentar em algum tipo de informação prévia, em algum substrato de informação. E é por isso que quanto mais nós somos conhecedores de uma área, mais possibilidade de sermos criativos temos de ser, porque conseguimos pegar na diversidade de experiências e conhecimentos que associamos a essa área para com eles produzir pensamentos, ideias, realizações originais. A criatividade não é uma coisa que nasce, que acontece. Ela é produzida pelo cérebro depois de trabalho e resulta de trabalho, não é? A Graça tem ideia, em que momento da sua vida percebeu que a sua vida ia ser isto? Acha que podia ter negociado com o seu cérebro outra profissão? Ou esta é a maneira como precisa de ver? Eu acho que, como sou muito teimosa, desde os 9 anos que eu só queria ser pintora, para um grande susto da minha mãe, que dizia que os pintores morriam de fome, e eu dizia, não me importa, mas quero morrer de fome, que é muito estranho, aos 9 anos eu queria morrer de fome. Felizmente não tenho fome e consegui chegar a um lugar que eu considero uma grande realização pessoal. Mas eu não tive consciência, eu acho que essas coisas não se têm consciência, vão acontecendo. Agora, a verdade é que eu nasci com uma predisposição para a arte. E ao mistério. Eu muitas vezes pergunto porque é que eu nasci numa aldeia tão isolada e sem contactos com museus, e mesmo quando andei em Bragança a estar no liceu também, infelizmente, tinham poucos, havia só o Museu Bade Bassal, mas é qualquer coisa que é muito misteriosa e que é extraordinário, como é que nós, muito pequeninos, muito novos, começamos a ter uma necessidade, nem é uma queda, é uma necessidade, e depois essa necessidade desenvolvida, com certeza que é um talento que se vai desenvolvendo e depois é à força de muito trabalho e de muitas escolhas, porque é preciso decidir e muitas vezes de uma forma irracional, porque o cérebro nem sempre, deixe-me explicar-lhe, quando estou a pintar, a maior parte das vezes eu sou muito inconsciente, eu começo sempre uma ideia e essa ideia
Eu penso que vou conseguir levar aquela ideia até um certo ponto, mas a partir de uma certa altura é a obra, é o quadro, é o desenho, é qualquer coisa que me leva para outros campos, o que é fascinante, porque eu começo a surpreender-me com aquilo que estou a fazer. Se calhar esse é o momento das tripas, não é? Eu acho que a diferença entre a arte e a ciência é que a ciência tem soluções, felizmente para nós, e a arte não tem, porque o mistério não tem soluções. Mas é fascinante, mesmo para mim, não é? Se calhar a razão está sempre no mesmo sítio. Vamos acrescentar à nossa conversa a opinião de Michael Marzinak. Ele é um neurocientista norte-americano que nos fala da capacidade de aprender do princípio ao fim da vida. Ele fala-nos do cérebro como um órgão que precisa de estímulos constantes, precisa de cuidados, ele sofre com os choques emocionais, adoece, por exemplo, em ambientes negativos. Em entrevista à Joana Machado, para este Fronteiras 21, o professor norte-americano diz que ainda hoje subestimamos o potencial do nosso cérebro. Boa noite. Michael Marzinak foi um dos primeiros cientistas a explorar os limites da capacidade do cérebro humano. É neurocientista e perito em neuroplasticidade. Acredita que se exercitarmos tanto o cérebro como devíamos exercitar o corpo, muitas doenças neurológicas surgiriam mais tarde, se chegassem a aparecer de todo. Hello, Michael. Thank you for joining us. It's nice to be with you, Joanna. Both in Portuguese and English, there are sayings about the idea, still very present, that older people cannot learn new things. How wrong is this? It's very wrong. It's completely wrong. One critical thing is that when you're older, you have to continue to learn, basically to sustain the machinery that will help you be able to learn. And anyone can do that. Anyone can improve their ability to learn. Can you explain a little what is the plasticity of the brain? Well, the brain changes as you use it. And as you acquire any skill or any ability, the brain actually changes physically and functionally. And those changes are the acquisition of skill. They are the improvement of that ability or that skill. So your brain is actually continuously changing itself in life as you acquire new ability. We all have the power to continue to grow in life and to be stronger and stronger as we get older and older. And how can this knowledge be used to improve the lives of people with degenerative disorders? Well, basically their brain deteriorates, in fact, in part, but there's a combination of things that happen to them. You could say the vicissitudes or the troubles in life that have happened to them and how they're using their brain, or you could say underusing their brain in ways that sustain its health. So one of the things that we do not do very well in modern society is manage the health of our brain. If you go to the doctor and the doctor says, Joanna, how are you doing? You've just had your annual brain exam. You know, we basically do not manage brain health. We manage the health of the heart. We worry about your lungs. We worry about your kidney. But we don't worry about the most important organ of all, your brain. You don't think that degenerative disorders are diseases at all? Well, I think that they are the end stage of a long series of changes that ultimately lead to catastrophe. You know, if we had sustained ourselves and sustained our health, basically they're a wellness issue, not a disease. We haven't been good at sustaining our wellness. BrainHQ is part of the answer. BrainHQ is a website where you can find brain exercises designed on the basis of scientific studies of the brain to drive the brain in a healthier direction. Now, brains that are healthy are fast, they're accurate, they're sharp, you know, they're very reliable, they very reliably record information, we call that remembering. There are also many things you can do in everyday life. Your brain is asking you for a life of continuous new learning. Joanna, I've written a book about this. The book is called Softwired. I try to explain what I do. My wife would say, a man of 1,000 hobbies. Because in a sense, I'm trying to continually elaborate my neurological abilities. Why do you think that stereotype is the enemy? When the brain gets very, very habitual, very, very stereotypic in its actions, you're actually limiting its ability to respond in any new way. Does biology and genetics have a smaller influence than our choices in the plasticity of the brain? People strongly underestimate, Joanna, the power of engaging the brain experientially in life.
You know, it is doing all of the refined shaping of our attitude, of our operational ability. I mean, everything we're good at, we acquired that skill by engaging our brain that in a way that changed our brain. You said that when we talk about motivation, we are really talking about neurology. Why? Of course, we actually exercise the machinery of our brain, you could say, and exercise those aspects of that machinery that control how excited we are, how attentive we are, how alert we are, how connected we are. We can become more motivated. We can become more alert. We can become more lively. We can feel better when we get up in the morning. That's all neurology. What about all those motivational books? Well, Joanna, there's a long history of trying to talk people into being better and trying to talk people into being stronger. You know, listen to my message, right? But it's more than that. It's neurology. You have to practice being stronger. You have to practice being better. You have to engage the brain and enliven it. So, you know, it's more than just, you cannot, just like you can't correct the behavior of a person by telling them to be good if the fundamental problems that lead them to their misbehavior is neurological. You have to address the neurology. How do you think this knowledge affects or should be affecting the organization of our society? Well, that's a wonderful question, Joanna. And let me just talk about I'll talk about four things briefly. First of all, when a child goes to school, they have a physical. They should have a mental. That is to say, they should have a brain. We should have an understanding of the state of their brain health. And especially if they've had the disadvantage of having a very difficult early life, which has, in a sense, damaged their brain, we should detect that, and we should help them. We should assure more directly and more commonly that they're going to succeed in life, that they're going to be good at school, that they're going to be successful in school, and that they're going to be protected by restoring and sustaining their brain health from a progression to mental illness. Most mental illness rises in childhood. Number two, when a person is oppositional and does offend and is in fact causing so much difficulty for us that we must put them away in prison. You think we should change the way we deal with people who committed crimes? Oh, absolutely. The notion can't be just corrective. We have to worry about correcting their neurology, because that's really what's at fault. Prison should be corrective for the brain. You could say it should be more like a clinic than a prison. Sure, they might have to be away from us, but when they're away from us, let's help them, again, be one of us. And thirdly, we should worry about managing the brain health of every individual to reduce the probability that near the end of life, they will have great struggles. Why should so many people lose so many years of their physical life to a lost brain? And finally, this science changes the way we should think about ourselves. Where do you think we'll be in 30 years? You could say our cultural order, organization, how we think about a life, you know, that are pretty antique. We have to have a much more intelligent understanding. We just haven't evolved it yet. We have a revolution underway, but it's still in its early stages. In 10 years, in 20 years, it will all be different. Brain health will be managed. Every child coming to school, in a sense, the health of the brain of that child will be a consideration. And the reason we will do this, the reason this will happen, is because it's so foolish and so costly, both in human life and in dollar costs, to operate the way we now operate as a rule. But it will change because it is right. Michael, thank you so much for this interview. I learned a lot. Oh, you're very welcome, Joanna. It was really nice to meet you in this peculiar way and to meet the people in Portugal. Thank you. Nice to meet you too. Bye-bye. Right. Thank you.
Voltamos à conversa em estúdio com os nossos convidados e eu relembro que ao longo dos últimos dias, desde que o site do Fronteiras tem o anúncio deste debate, que o nosso público vai podendo enviar-nos algumas perguntas, o professor Rui Oliveira repetiu-se muitas vezes este tipo de pergunta dirigida a si, que é se a nossa mente é capaz de mudar a nossa matéria, se o nosso cérebro é capaz de determinar a nossa saúde, de determinar parte da nossa biologia. Quando Michael Merzenich diz que se nós ao longo da vida cuidarmos do cérebro podemos evitar doenças do foro mental ou doenças neurológicas, esta é a resposta, é um sim para esta pergunta? De certa maneira, sim. Em relação à entrevista, gostava de dizer algo porque foi ali mencionado, que o potencial do nosso cérebro não está a ser explorado completamente, é uma das mensagens que passa na entrevista, e isso remete um bocadinho para um dos grandes mitos que é o dos 10%. Que existe sobre o cérebro, que é o dos 10%. Há não muito tempo. Só usamos 10% do nosso cérebro. 10% e, portanto, temos um potencial para libertar e para usar ainda... E temos ou não? Temos, penso eu, mas não usamos só 10%. Nós temos que assumir que usamos 100% do nosso cérebro, 100% do tempo. Podemos usá-lo melhor. Podemos usá-lo melhor, sem dúvida, e podemos tentar melhorar a nossa performance a muitos níveis, a nível cognitivo, de memória, etc. A questão dos 10% tem aparentemente uma história interessante. Vem dos anos 30, em que há um livro popular que usa erradamente uma afirmação do William James, que é um grande psicólogo, um dos primeiros psicólogos, na virada do século XIX para o século XX, que disse que, e precisamente isto, que havia um grande potencial para explorar do cérebro. Isso foi interpretado num livro popular, dizendo que, abusivamente, que só usávamos 10% e que, portanto, ainda se podia usar muito mais, e parece que essa é a origem desse mito. Mas há outros mitos que também são abordados desta entrevista. Sim. Nós temos aquele ditado, que é o burro velho não aprende línguas, e certo. O que este senhor nos diz é podemos aprender sempre, a vida toda. Claro que sim. Também temos que assumir que a plasticidade também varia com a idade e que temos uma maior plasticidade em fases mais iniciais da vida do que em fases mais avançadas da vida. A plasticidade não se perde. Havia outro mito ou um dogma nas neurociências que era de que os neurónios não eram produzidos, novos neurónios, em cérebros adultos, mas são, não são por todo o cérebro, mas existem zonas, duas regiões específicas do cérebro, e nós continuamos a ter aquilo que se chama neurogênese durante a fase adulta, a criação de novos neurónios no cérebro adulto. Dito isto, aquilo que perguntava de o nosso cérebro, ou o funcionamento do nosso cérebro influenciar o funcionamento do nosso corpo, é absolutamente verdade, como é verdade também o inverso, que o funcionamento do nosso corpo também influencia muito o nosso cérebro. O nosso cérebro não existe num vazio. O nosso cérebro é um órgão que o nosso corpo tem, como tem fígado e rins e pulmões e por aí fora. Mas é verdade que ao longo da vida, desculpe interrompê-lo, aprendemos que devemos ter cuidados com a alimentação, porque há uma quantidade de órgãos que dependem, a sua vida e a sua saúde depende disso, aprendemos a exercitar o conjunto de músculos, mas não há assim cuidados específicos que nos ensinem a ter com o cérebro, tirando, sei lá, talvez o dormir decentemente, esse talvez seja assim o mais... Sem dúvida, nós precisamos muito dormir para cuidar do nosso cérebro, portanto, dormir uma noite de sono contínua de 7 a 8 horas é essencial para o cérebro. Nós, quando dormimos, também é outro mito que diz que nós podemos aprender enquanto dormimos. Eu reverti esse mito de dizer que nós precisamos dormir para aprender, porque consolidamos memórias durante fases específicas do sono. Não resulta estar a ouvir coisas durante o sono para as aprender. E também gostava de comentar algo que passou na peça, que é a questão de exercitarmos o cérebro para, precisamente, mantermos quase que uma ginástica do cérebro para o mantermos saudável. É preciso ter algum cuidado com esta afirmação. Aquilo que se sabe, há muitos produtos comerciais de treino cerebral ou de treino cognitivo que tentam passar a ideia de que nós podemos usar esses produtos para melhorar capacidades cognitivas transversalmente e não apenas aquelas que estão a ser treinadas naqueles exercícios, e não existe evidência para isso. Eu diria que se quisermos cuidar do nosso cérebro, devemos fazer coisas que nós sempre fizemos e que nos estamos a distrair e a deixar de fazer, como ler. Ler é uma das melhores coisas, porque obriga a imaginar situações, as coisas não nos são dadas já feitas.
fazer exercício físico. Portanto, há um conjunto de coisas que são muito importantes para manter um cérebro saudável. O treino cerebral, sem dúvida que é importante, mas temos que ter algum cuidado com os produtos comerciais que são apresentados e que nos dizem que nós temos quase que um ginásio do cérebro num tablet que podemos usar para manter determinado tipo de funções cognitivas. Obviamente, se eu treinar muito um determinado tipo de exercício, vou melhorar a minha performance nesse exercício, isso sem dúvida. Que isso é generalizável para outras capacidades cognitivas ou de controle emocional ou de regulação emocional, não existe evidência sólida para isso, mas sem dúvida que nós precisamos de continuar a exercitar os nossos cérebros, mas nós já tínhamos atividades antes destes produtos que o permitiam fazer. Eu diria que a literatura seria uma das minhas recomendações. Deixe-me pegar então agora neste ponto exatamente onde nos deixou para chamar a Célia Oliveira. Não é um mito isto que vamos tratar agora, mas é um debate que se vai fazendo nas nossas sociedades e que tem a ver com as formas de aprendizagem. E hoje, em relação às crianças e aos jovens, debate-se a necessidade de incorporar na forma como eles estão na escola, na forma como eles aprendem, os novos instrumentos, nomeadamente os instrumentos de ordem digital. E costumamos dizê-los e criticá-los que já não leem como deviam ou nos tempos em que era suposto ler. A verdade é que o cérebro continua a precisar daquele tempo, ou seja, estão a surgir instrumentos digitais, mas isso não foi negociado com o cérebro, ele continua a aprender de uma forma um bocadinho mais antiga, é assim? Exatamente. Eu diria que o cérebro continua a aprender da mesma forma que tem aprendido sempre desde há uns largos milhares de anos para cá. O nosso hardware, digamos assim, para usar uma formulação informática é o mesmo, não é? O nosso cérebro é o mesmo de há uns milhares de anos para cá, mas efetivamente os estímulos a que estamos expostos é que vão mudando e é que vão moldando, digamos assim, as nossas competências, as nossas capacidades e as nossas aprendizagens, naturalmente. E pegando, eu de facto também tinha várias coisas aqui para comentar acerca da peça, mas respondendo diretamente à sua pergunta, essa é uma questão muito importante. Hoje em dia, pensa-se que as tecnologias de informação de algum modo modificaram as capacidades de aprendizagem. Fala-se, por exemplo, no mito, esse sim é um mito, dos nativos digitais, que é as crianças que já nasceram em contacto com computadores, telefones, tablets, pensam de forma diferente e aprendem de forma diferente daqueles que de nós não nasceram com acesso a estas novas tecnologias. Isso não é verdade. Nós aprendemos precisamente da mesma forma, o que acontece é que o meio é que é diferente. Em lugar de aprendermos com um livro, aprendemos lendo num tablet ou num telefone. Agora, e também é verdade que o uso destes meios obviamente condiciona os nossos padrões de funcionamento cerebral. E essa é uma questão muito importante, porque nós sabemos, por exemplo, que determinados estímulos que nos são propostos via tecnologia digital são estímulos que apelam, por exemplo, a um determinado tipo de atenção ou de competência atencional, que é uma resposta atencional completamente automática, que não requer esforço da nossa parte, como quando estamos a navegar na internet e a fazer o scrolling, peço desculpa pelo anglicismo, não é? A passar de estímulo em estímulo numa rede social ou num site. E o que acontece é que esse tipo de estímulo favorece a utilização de uma forma de atenção que é atenção automática, que não requer esforço da nossa parte. E já agora, que por isso é muitas vezes também bastante aditiva, digamos assim, porque nos reforça imediatamente, com novos estímulos sucessivamente e nos mantém naquela tarefa sem requerer de nós algum tipo de esforço atencional. Uma das questões que é importante nós pensarmos quando falamos no uso da tecnologia é precisamente a forma como ela é usada, e nomeadamente, por exemplo, e nós agora com a pandemia percebemos bem a importância da tecnologia para a aprendizagem, e ela foi da noite para o dia literalmente imprescindível
para promover a aprendizagem das crianças a partir de casa, e a pouca investigação que ainda há acerca dos efeitos do uso da tecnologia na aprendizagem, porque evidentemente isto é recente, o que mostra é que o uso dessa tecnologia é muito mais eficiente quando tem em conta aquilo que nós conhecemos sobre o funcionamento mental humano e sobre as estratégias mentais que favorecem a aprendizagem. Ora, uma das estratégias mentais que favorece a aprendizagem é a atenção focalizada, que é exatamente o oposto daquilo que eu estava a dizer, da atenção automática que não requer esforço. É um tipo de atenção que exige da nossa parte um esforço voluntário de focalização na informação que nos está a ser apresentada durante um determinado período de tempo. O professor Rui falava na leitura, é um excelente exemplo de uma tarefa que requer este tipo de competência atencional, e quando nós pensamos no uso das tecnologias, o que nós sabemos é que, efetivamente, aquelas que são mais eficazes na promoção das aprendizagens são essas que têm em conta aquilo que nós também sabemos serem as estratégias cognitivas que favorecem a realização de aprendizagens eficientes. O facto da internet ter permanentemente à nossa disponibilidade todo o tipo de informação não substitui a memorização, não substitui a reflexão, porque senão não fica gravado no cérebro, não fica sem utilidade. Exatamente. A internet permitiu-nos aceder a um volume de informação absolutamente espantoso, frequentemente útil, sem sombra de dúvida. A forma como nós usamos essa informação é que, mais uma vez, é determinante. Hoje em dia, uma das ideias frequentemente repetida e que não tem qualquer respaldo científico é a ideia de que nós não precisamos de aprender conhecimentos, não precisamos de adquirir informação, não precisamos de reter informação na nossa memória, porque ela está toda no Google. E, portanto, se eu quiser saber alguma coisa, basta-me ir ao Google. O problema é que nós precisamos de informação, nós precisamos de conhecimento e precisamos que esse conhecimento esteja facilmente acessível na nossa memória para podermos fazer uso de competências cognitivas muito importantes e complexas de que hoje em dia se fala tanto, como, por exemplo, o pensamento crítico, como, por exemplo, a capacidade de resolução de problemas, e nós sabemos que estas competências dependem, em primeiro lugar, de conhecimento. Não é por acaso que um grande perito em matemática, capaz de resolver problemas nesse âmbito, antes de mais é uma pessoa que sabe muito matemática. Da mesma forma que eu não posso ter pensamento crítico, pelo menos não produtivo e sustentado sobre um determinado assunto, se eu não for, em primeiro lugar, conhecedora desse assunto. Portanto, a ideia de que a informação está na internet e nós, individualmente, não precisamos de nos apropriar dela, é uma ideia que não tem, volto a repetir, qualquer respaldo científico. E, portanto, a memória humana continua a ser imprescindível. Aliás, só para concluir esta ideia, hoje em dia já se fala, aliás, já há alguns anos a esta parte, começou precisamente por se falar no termo memória protésica, para fazer referência à memória que nós trazemos dentro do bolso nos nossos telefones, por exemplo, que é memória para uma informação que nós não possuímos e que, em lugar disso, alocamos nos dispositivos digitais. Há na inteligência artificial a preocupação de que ela não se transforme numa muleta ao ponto de nos tornar menos capazes? Ou essa não é uma preocupação de quem desenvolve inteligência artificial? Para dizer a verdade... Só para saber se tem sobressaltos com ficção científica. Não, para dizer a verdade, o desafio de criar sistemas inteligentes artificiais é tão grande que nas pessoas que trabalham concretamente nessas zonas, algumas das preocupações que poderão parecer comuns estão realmente muito longínquas, não é? A preocupação de virmos a ser dominados pelas máquinas, não é? A preocupação dos sistemas de inteligência artificial virem a substituir os seres humanos em muitas funções. A verdade é que o problema é tão difícil que a maior parte dos investidores que eu conheço está preocupado em resolver o problema e não nessas coisas que a maior parte vem com uma coisa relativamente longínqua. E, portanto, eu não acho que seja, de facto, uma das maiores preocupações. Agora, ligando aqui a várias coisas que foram ditas, começando pelo professor Mesnick, que é, falámos aqui muitas vezes em aprendizagem, acho que a Graça Moraes falou, o Mesnick falou,
É curioso que a aprendizagem é uma das características fundamentais da capacidade do cérebro humano e da nossa capacidade como humanos, não é? E, aliás, é talvez uma das distinções mais claras entre nós e outros animais. Claro que os primatas também têm capacidade de aprendizagem e outros mamíferos também têm, mas à medida que descemos na escala de complexidade dos cérebros, a capacidade de aprendizagem vai-se reduzindo. E é única nos seres humanos. E é curioso que é esta capacidade que, ao longo destas décadas que eu falei, se veio a revelar como a tecnologia mais fundamental. Portanto, ao princípio tentaram-se programar os computadores para fazer coisas como perceber conversas ou guiar automóveis e não se conseguiu. E percebeu-se que a única maneira é fazer com que os computadores aprendam. Portanto, esta característica de aprender está a deixar de ser única para os seres humanos. Neste momento, os computadores já conseguem aprender. E é o grande motor do desenvolvimento da inteligência artificial neste momento, é esta capacidade dos computadores aprenderem, que está intimamente relacionada com a nossa capacidade de aprender, com a plasticidade do cérebro que foi referida aqui e que se mantém, embora vá reduzindo ao longo da vida. E, portanto, há aqui uma convergência entre esta coisa que é a mais única aos seres humanos, que é a nossa capacidade de aprender, e uma coisa que nós tenderíamos a pensar que está vedada aos computadores, mas não está. Os computadores, neste momento, aprendem. Ainda não tão bem como nós, de forma não tão flexível, mas aprendem. E é provavelmente esta tecnologia que vai permitir que num futuro mais ou menos distante, algumas coisas que também pensamos que são únicas para os seres humanos possam de alguma maneira ser reproduzidas num sistema artificial. A criatividade, emoções, sentimentos. Não há nenhuma razão fundamental pela qual isso não possa ser reproduzido numa máquina. Agora, eu acho que isso não nos torna menos humanos. A existência de outros artistas não torna irrelevante o trabalho da Graça Moraes. Mesmo por hipótese, as máquinas... servem as emoções e os sentimentos numa máquina? É para tornar, para lhe dar processos de decisão semelhantes aos nossos? Nós temos robôs neste momento que andam nos hospitais a dar apoio às crianças doentes, no IPO e tal. As crianças desenvolvem uma enorme empatia com estes robôs. E os robôs estão programados para projetar empatia. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que eles de facto têm empatia, porque nós sabemos que são sistemas muito simples e aquilo é uma empatia superficial, por assim dizer. Mas a verdade é que as emoções, às vezes superficiais e profundas, são difíceis de distinguir umas das outras. E à medida que a tecnologia avançar, eu não tenho qualquer dúvida que os sistemas vão exibir algumas emoções que são fundamentais para eles interagirem connosco. Se viemos a ter assistentes digitais... Desculpe interromper, nós criamos empatia pelas máquinas, as crianças criam... E ao contrário. É sério? Sério? Há pessoas, no técnico temos um grupo de investigação que trabalha exatamente na componente das relações emotivas entre pessoas e computadores. Portanto, e aliás, isso é muito importante, porque à medida que tivermos os computadores a desempenhar funções mais próximas de seres humanos, essas relações só poderão funcionar bem se os computadores conseguirem empatia e outras características emotivas que são importantes. Mas é uma empatia como a que nós temos por outros seres, por outras espécies? Isto é uma excelente pergunta. Ela vai parecer a mesma. Se é a mesma ou não, é uma pergunta um bocadinho filosófica, não é? Sim, mas é que nós não confundimos outros animais com seres humanos. Não, nunca pode ser a mesma. Eu acho que no campo da criatividade, pela minha experiência, realmente o ato de criação é um ato muito complexo e é misterioso, de certo modo. Mas depois, quando um quadro, ou quando uma música, quando o quadro só fica completo quando é observado por um ser humano, por uma pessoa. Porque cada pessoa que observa uma pintura, ela vai criar um quadro dentro do seu cérebro. Ela tem uma consciência que nunca julgava ter, mas em face de uma obra de arte ou de um simples quadro, uma pintura, ela reage conforme a sua história. Porque dentro dela há realmente uma história pessoal. É uma história feita de conhecimentos, de emoções, de sentimentos, de muita coisa, que uma máquina nunca pode ter. Não acredito que venha a ter, porque nós temos que continuar a existir como seres humanos. E seres humanos capazes de oferecer à humanidade o melhor que eu acho que nós temos, que é a criatividade. E quando alguém assiste a um concerto, lê um livro, lê poesia e vê cinema, eu acho que essas pessoas continuam a criar e dá uma imensa felicidade às pessoas. Esse ato de criação, que é um ato feito por empatia, por conhecimento, por aquilo que falta às pessoas. Eu às vezes vou ver exposições e quando olho para as pessoas que estão a ver os quadros que eu também vi, elas têm um ar de felicidade.
E eu penso assim, mas estas pessoas estão a receber qualquer coisa, mesmo que a obra seja dramática, pode ser bela, não é mesmo? Ou realmente tem a verdade dentro dessa obra que capta essa pessoa. E eu acho que isso é tão extraordinário que eu, como artista, sinto muito feliz quando as pessoas vão ver as minhas exposições e eu olho para a cara delas e a cara transforma-se. Ou seja, o cérebro. Porque quando nós dizemos que os olhos são o espelho da alma, eu acho que os olhos são o espelho do cérebro. Não sei se concordam comigo. Eu observo muitas vezes crianças, bebés, que ainda não falam, e eles olham para mim e eu consigo através, ou seja, eu imagino que vejo no olhar deles uma inteligência e até um pensamento. Eu acho extraordinário a forma como uma criança, quando começa a crescer, olha para nós. E também quando estão em lugares públicos, por exemplo, os aeroportos, são lugares onde gosta de observar pessoas. De grandes, porque me obrigam a esperar muito tempo, normalmente, os aviões. E então, eu olho para aquelas pessoas e não são pessoas felizes, são pessoas que estão cansadas, estafadas. E realmente o olhar delas é um olhar muito vazio, muito triste, de modo geral. Aquela aventura de viajar desaparece porque os aeroportos transformaram-se em centros de pesadelo, digamos. E por isso afeta o cérebro. Eu acho que cansa o cérebro. Aquelas horas de espera, aquelas horas com pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum e que nós somos obrigados a conviver. São atos muito, muito agressivos para o ser humano. As emoções e os sentimentos que para nós são instrumentos de sobrevivência, não é? São instrumentos de ligação ao outro e de justificação da nossa vida em comunidade. Na inteligência artificial servem só para facilitar a comunicação com o ser humano ou elas têm um objetivo em si? Não, o principal. Portanto, um dos objetivos, não é o único, mas um dos objetivos do desenvolvimento de inteligência artificial é criar agentes, robôs, mas não só robôs, agentes, etc., que interajam com os seres humanos. Se a interação com os seres humanos não for dotada de características semelhantes à que nós temos quando interagimos com os seres humanos, se não houver empatia, emoção, criatividade, se isso não existir, vai ser sempre artificial. E o objetivo último dos investigadores é exatamente desenvolver sistemas que exibam essas características dos seres humanos. Não estamos a falar dos programas da Microsoft que nós usamos agora. Estamos a falar de sistemas que ainda vai demorar, não vai ser para o ano, nem na próxima década, mas esse é o objetivo último. E quando nós negamos essa capacidade às máquinas, estamos a pensar num tipo muito limitado de máquinas. O Alan Turing escreveu em 1950 um artigo, que ainda agora é muito atual, onde lista uma série de objeções à possibilidade de inteligência artificial. E essa é uma das quais Alan Turing listou em 1950. Os computadores nunca poderão criar nada, não são realmente. E respondeu tão bem em 1950 como podemos responder agora. Portanto, agora, o que eu acho, e há aqui uma resistência, que é, nós sentimos que ficamos menos humanos se as máquinas conseguirem fazer algumas coisas que nós fazemos. E eu acho que isso não é verdade. Por exemplo, penso só, por exemplo, quando as máquinas agora jogam xadrez melhor do que qualquer ser humano. São super humanas as jogar xadrez. Mas isso não fez desaparecer o interesse no xadrez. Pelo contrário, há mais interesse no xadrez agora do que antes das máquinas jogarem xadrez melhor do que qualquer ser humano. Neste momento o xadrez é um jogo espetáculo, podem ver aí na internet. Sim, e, portanto, eu acho que há aqui uma certa defesa nossa que não se justifica. Uma questão diferente, essas máquinas nos vão dominar ou vão ser perigosas para a humanidade. Isso é uma questão totalmente diferente e perfeitamente genuína e que temos de atacar com cuidado. Agora, eu acho, quer dizer, já houve alturas no planeta onde houve outras espécies inteligentes que não eram seres humanos. Outras espécies, não era o Homo sapiens, o Homo neanderthalis e o Homo florensis. Portanto, houve alturas na história da humanidade em que os homens, nós, não eram as únicas criaturas inteligentes. E isso não nos tornou menos humanos. Estamos noutra altura dessas. Acho que ainda não estamos. Não, ainda não estamos. Aí estou à vontade. Agora, se um dia vamos estar, se no próximo século vamos estar, não sei responder. Eu acredito que sim, mas francamente não sei responder. O problema é muito difícil. Nesta altura que nós todos sofremos um isolamento forçado por causa do Covid, eu que vi imensa pintura no YouTube, mas eu pensava assim, realmente isto é importante como informação, mas não consigo emocionar-me quando vejo. Não tem nada a ver. As pessoas têm mesmo que ir ver, têm que ouvir um concerto, porque no concerto os músicos nunca tocam da mesma maneira. A obra, quando nós vemos obras de pintores, nós sentimos quase
Eu só estou a falar de pintura, porque há instalações, há muita coisa na arte. Mas quando nós quase que sentimos que o pintor acabou de pintar aquilo ontem, sentimos a presença do ser humano naquela peça. Enquanto que na máquina é uma informação, é uma coisa, as cores não são as mesmas, não há matéria, por isso é mesmo importante... que possa ser agradável tanto para sentidos como para o olhar. Deixa-me acrescentar mais uma pessoa a esta conversa. Uma imagiologista norte-americana. Ela chama-se Gina Rippon e ela estuda o cérebro para tentar... Na prática, ela dedica-se a desmontar um mito que é o de que o cérebro da mulher é diferente do homem. De facto, este preconceito existiu. Ele existiu porque a mulher tinha um lugar diferente na sociedade e, em partes, tem ainda. O preconceito afetou também a ciência e os sentidos que ela tomou, mas não há diferenças entre os cérebros, há ou não, aliás, diferenças entre os cérebros dos homens e das mulheres. Esta neuroimagiologista, Gina Rippon, explica que há diferenças, mas que elas não determinam a qualidade do cérebro de ninguém, porque eles são todos únicos. Boa noite. Gina Rippon é especialista em neuroimagiologia e psicologia fisiológica. É pioneira no fim da doutrina que procurava a diferença entre o cérebro dos homens e das mulheres. Hello, Gina. Hello, nice to see you. Nice to see you too. So you say that it's the society, the world, that is gendered and not the brain. Why? I think the brain is gendered, but it's gendered by the world. So because the brain is changed by the experiences and the experiences it has and the attitudes it encounters, if the world is gendered, as I think our world is, then that will change our brain in quite specific ways. Are toys like Legos, for instance, shaping more of who we are? I think that's a nice example where there's a suggestion that men are much better at science because they have a particular way of thinking called spatial cognition. And it was long thought that that was something due to something intrinsic to their brain. But we now know that the experiences you have with spatial tasks, such as Lego, right from a very early age, can actually shape your brain in a particular way. So that's a nice example of something being gendered, because it's more likely that boys play with Lego than girls. And so they get better at those kind of tasks. But it looks like a sex difference. Why is research on the brain focus on the differences? That's a very good question. That was really how it all started, how brain research started, and what I call the Hunt the Difference agenda. Because at the time, end of the 18th century, with the emergence of brain science, you couldn't actually access brains. So you looked at the status quo in the world and looked at society, for example, and you said that it's clear that women are inferior to men because their position in society was clearly inferior. So you then started looking for what it was about their brains that made them inferior. So right from the beginning, there was an idea that men's and women's brains are different. And what brain science has to do is to actually find those differences. So you believe that stereotypes led brain science for a while? Yes, they do. And actually, they still do, I'm afraid. I think there is a very clear idea, particularly if you're generating a hypothesis for a scientific study, that you ask a question, are men better at spatial tasks than women? So your question is already based in terms of stereotypes. So stereotypes have a very powerful effect on science, as well as on people living in the world and people bringing up children or teaching children, etc. We don't actually have gender reveal parties in Portugal, but we saw them all the time in movies and everywhere. Why do you hate them? Good for you. I'm glad to hear you don't have them. I'm glad somebody's escaped them. I think, well, apart from the fact that they contributed to the Californian wildfires this week, I dislike what they signify, and that is that our society in the 21st century codes the difference between girls and boys, baby girls, baby boys, so strictly that right from 20 weeks before a baby arrives in the world,
they're already being categorized. I think it's not a bit of fun. It's actually showing that our society overemphasizes the differences between, or their belief in the differences between boys and girls. Can you tell me how is neuroimaging changing the way we understand the brain, and what can we expect in the future? So we're moving towards listening to the language of the brain, if you like, rather than focusing on the structures. So I think if we focus more on how the brain works, then we've got a much better idea of understanding how all brains get to be different. Because I think the issue is that, for me anyway, every brain is different from every other brain. And that's not to deny that there are sex differences. I have been labelled a sex difference denier in the same way that people are labelled climate change deniers. I think there are differences, sex differences in the brain, linked very specifically to particular characteristics of male and female roles in the reproductive process, if you like. But I think understanding the wider issue of how people develop, what contributions they can make to the world, what makes them feel happy, what makes them feel sad, for example. It would be good if we could get away from sex being the only question, the first and only question that we ask. We need to ask many more questions about how brains get to be different. Anything that constrains anybody's potential by saying you can't do this because you're X, or you should do that because you're Y. And I think people are starting to ask those questions. Thank you so much for this interview, Gina. Okay, thank you very much for asking me. Célia Oliveira, esta questão, este preconceito de quando as crianças nascem ou muito pequeninas, encaminhá-las para um determinado tipo de brincadeira de desenvolvimento intelectual, isso fecha-lhes horizontes para o futuro? Elas têm consciência disso ou não? Absolutamente, essa é uma questão muito interessante e muito importante. As crianças não têm consciência disso, pelo menos não até uma determinada altura, mas os adultos sim. E é importante fazer esta pedagogia que a professora Gina Rippon faz de informação de que, efetivamente, a nossa arquitetura cognitiva é moldada desde o nosso nascimento, até talvez antes, mas quando nós estamos expostos desde muito cedo a um conjunto de experiências e somos inibidos, digamos assim, face a outras experiências, como é aquilo que tipicamente e estereotipicamente distingue as experiências ditas para os meninos mais físicas, mais manipulativas, construções, lá está, que apelam às tais competências visoespaciais, e experiências para meninas de uma outra índole, mais apoiadas nas competências verbais. O que acontece é que estamos a privar uns e outros do desenvolvimento das competências opostas, digamos assim. E, portanto, ao fazermos isto, o que acontece é que esta exposição, isto tem um efeito de retroalimentação, porque se nós não somos expostos a determinado tipo de experiências, é muito natural que também desenvolvamos uma percepção de maior dificuldade dessas tarefas e também de menor sentido de autoeficácia, ou seja, consideramos-nos menos competentes para o desempenho dessas tarefas. Se nós percebemos uma tarefa como sendo difícil e se associado a isso nos entendemos como menos competentes para o desempenho dessa tarefa, evidentemente nós vamos evitá-la. E ao evitá-la, não vamos beneficiar dessa experiência. E, portanto, há aqui um efeito de retroalimentação que efetivamente é muito importante discutir, sensibilizar, para exatamente promover o desenvolvimento de competências da forma mais abrangente possível para ambos os sexos. Professor Rui Oliveira, este conhecimento que há na academia sobre o cérebro, ele não está dentro da sociedade. Porquê? Bom, provavelmente porque não existem tantos programas como este que estamos aqui a ter hoje para partilhar estas ideias com um público mais generalista. Em relação a este assunto concreto das diferenças entre os géneros no cérebro e na cognição, eu gostava de dar um passo atrás. Elas existem biologicamente? Bom, elas que existem, não há dúvidas. Eu costumo brincar
e dizer que os cérebros masculinos são mais volumosos, têm mais massa, isso é um facto, mas como também têm ventrículos maiores, são mais ocos. E, portanto, essa é uma brincadeira que costumo fazer. Mas, falando mais seriamente, acho que a questão não é tanto negar ou não a existência das diferenças, e penso que era esse o sentido da entrevista da Gina Raven, é mais atribuir uma origem a essas diferenças, em que o que ela defende é que há um construto social de género que é muito forte e que, desde tenra idade, começa a moldar os cérebros masculinos e femininos, que faz com que, quando nós vamos medir diferentes parâmetros desses cérebros e do modo como eles funcionam, encontremos essas diferenças. Isso, sem dúvida, que com certeza é verdade, o cérebro é moldável, mas também é preciso dizer que existem diferenças que têm origem biológica. E esta conversa faz-me lembrar o renascimento de um debate muito antigo, que eu julgava já ultrapassado, que em inglês se chama do nature versus nurture, que é, no fundo, do construtivismo social versus o determinismo biológico. E não há nem um nem o outro, existem os dois. Portanto, nós somos sistemas biológicos que temos informação que passa de uma geração para a outra e que constrói uma arquitetura desse sistema que depois é moldável pelas nossas condições e pelas nossas interações. Mas quando o que lhe pergunto é, se tivesse a capacidade de decidir experiências e a aprendizagem de crianças e de seres humanos em idade muito, muito tenra, defenderia o mesmo tipo de experiência para os dois géneros, ou acha que não há prejuízo de um género ser vocacionado para um determinado tipo de estímulo intelectual e outro para outro? O que é que defenderia? Eu defenderia que houvesse a maior abrangência de experiências possível, obviamente. Mas eu volto a dizer, isso não quer dizer que à partida os cérebros não estejam predispostos para coisas diferentes. Isto eu acho que era importante também realçar. Existe evidência sobre isso. Existe, por exemplo, evidência em que existem anomalias da diferenciação sexual e em que se podem medir diferenças entre os cérebros nesses sujeitos que têm essas anomalias. Por exemplo, crianças com hiperplasia adrenal congénita, que são expostas a níveis anormalmente elevados de androgénios durante fases iniciais do desenvolvimento, em que as meninas que sofrem dessa condição têm comportamentos masculinizados e cérebros com algumas características mais masculinas. Portanto, nós não podemos negar que existe uma componente biológica nessa diferença. Agora, obviamente, isso não tem que ser visto como um destino que é imutável e que não é permeável. Não é uma qualificação, não fica um em primeiro lugar e o outro em segundo. Claro, tem que haver uma interação entre os dois. É uma coisa multidimensional, não há aqui uma coisa. Portanto, esse é que é o erro fundamental. Mas tem a percepção, como dizia a Gina Raven, que ainda hoje a ciência vai responder aos problemas do seu tempo, não é? Mas que ainda hoje há ciência que está a seguir caminhos que resultam de preconceito. Ou não é uma percepção que tem? O erro fundamental é pensar que a inteligência é uma só dimensão e que um cérebro masculino pode estar um bocadinho... Isto está totalmente errado. A inteligência tem muitas dimensões, eles não são iguais em todas as dimensões, e estou convencido que os estudos científicos neste momento não laboram nesse erro, penso eu. Não, isso respondendo à sua pergunta, eu acho que não há ciência que seja isenta de ideologia. Portanto, existe sempre uma influência ideológica e, em alguns casos, existem mesmo agendas ideológicas, e esta é das áreas mais permeáveis a agendas ideológicas, a área de estudos de género. Como sabem, ainda hoje há um grande debate na nossa sociedade por causa de uma disciplina de cidadania em que a componente da educação sexual levantou imensos debates na nossa sociedade. E, portanto, a ciência não é imune a isso. Esta, por acaso, foi uma área onde eu já fiz investigação. E existem pessoas que estão nesta área que têm ideias preconcebidas, quer de um lado, quer do outro. Há que ser muito neutral nessa questão. Vamos avançar trazendo uma questão que está a marcar as nossas vidas, as do planeta, que tem a ver com a pandemia. E falámos um pouco sobre isso com Rui Costa, que é um neurocientista português, que é investigador da Fundação Chapalimau e que está nesta altura a dirigir o Instituto Zuckerman, da Universidade de Columbia, em Nova Iorque. E tal como já aqui ouvimos neste Fronteiras 21 dizer a Michael Marsnick, também Rui Costa alerta para uma pandemia silenciosa que avança sobre a humanidade, que são as doenças mentais e as doenças neurodegenerativas. O alerta é tão mais urgente porque estamos a passar pela pandemia de Covid-19 e não haja dúvidas de que ela está a deixar marcas nos nossos cérebros.
Eu escolhi o cérebro porque o cérebro é o nosso pequeno universo, o universo de cada um de nós. Dentro do cérebro há mais sinapses, mais ligações entre células neurais do que estrelas há no universo. Uma escolha que tem levado o neurocientista Rui Costa por um mundo de descobertas. Quando eu comecei a estudar o cérebro, eu focava muito como é que nós aprendemos certos lugares ou memorizamos certas experiências. Mas neste momento estou focado em como é que utilizamos essa informação para agir no mundo. Como é que decidimos fazer uma coisa e não outra. Como é que aprendemos a fazer coisas novas que nunca fizemos. Porque, veja, nós podemos lembrar de muitos sítios onde estivemos, mas eu às vezes esqueço-me até de onde estacionei o carro. Um passarinho consegue-se lembrar de 3.000 sítios onde escondeu sementes. Mas a capacidade de construir edifícios, de fazer naves espaciais, a nossa capacidade de ser agentes no mundo, de agir, de tomar decisões, de desenvolver novas ações, é uma coisa fascinante. Rui Costa dirige atualmente o Instituto Zuckerman nos Estados Unidos e é a partir de Nova Iorque que tem assistido ao evoluir da pandemia e não tem dúvidas. Isto vai ser como um stress pós-traumático para muita da humanidade, porque as pessoas estando em confinamento, em isolamento, perderem entes queridos, causa problemas. Uma nova realidade que obriga o nosso cérebro a um esforço suplementar entre uma vivência com medo e muitas incógnitas. Essa incerteza causa ansiedade, entre outras coisas. Temos mais dificuldade em tomar decisões simples. Muitas pessoas, com certeza, estão a ter o sono afetado, mas, por exemplo, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou fazer a uma certa hora, coisas muito simples podem se tornar muito mais complexas devido a essa incerteza. Nós, quando desenvolvemos rotinas do dia-a-dia, algumas rotinas até nos dão prazer, mas muitas vezes não precisamos de pensar. Não precisamos de pensar, às vezes, como conduzir para o trabalho, para aqueles que conduzem, ou se vamos correr ou fazer certas tarefas. Quando é tudo novo, ainda não há essas rotinas, imagine, temos de estar a pensar em cada passo. Isso dá uma carga cognitiva que ainda adiciona a esse stress que estamos a sentir. Portanto, é uma tempestade perfeita. Rui Costa prevê que dentro de décadas os investigadores estudem esta fase pandémica como até agora têm sido estudados os grandes momentos traumáticos do passado, até porque os efeitos vão sentir-se por muito tempo, em especial nas gerações mais novas. Eu acho que vai ter um impacto a longo prazo muito grande. Tenho receio principalmente das crianças e relativamente jovens, onde, por exemplo, um ano de vida nesta incerteza é uma parte representativa da vida deles ou delas e numa altura crítica em que o cérebro precisamente aprende como é que usa a informação para criar essas rotinas ou hábitos. Ainda assim, o neurocientista sublinha a enorme capacidade do cérebro em se adaptar a novas situações e deixa algumas pistas para melhor superarmos esta fase. Nós temos de deixar os hábitos antigos e, portanto, temos de aceitar que temos de mudar e que o que não está no nosso controle não está no nosso controle. Isso é que é complexo. Portanto, a pessoa não ficar frustrada porque não fez tantas coisas como queria fazer, mas, por exemplo, tentar se focar naquelas coisas fisiológicas que falamos, em ter boa alimentação, em ter, portanto, um bom sono, em poder haver algum exercício físico e relaxar mental para que essa adaptação possa acontecer. E, portanto, é complexo, é quase como aceitar essa incerteza e deixar que o cérebro, ele próprio, faça esse trabalho de adaptação e crie as novas rotinas. Rui Costa admite que esta vivência vai tornar ainda mais evidente a necessidade de conhecermos o cérebro. As pessoas às vezes pensam, mas estou a ter problemas fisiológicos, ou o meu corpo não se sente bem, mas nunca se liga o corpo e o cérebro. E eu acho que essa ligação vai ficar muito, muito aparente. Porque
porque o stress pode causar problemas digestivos, problemas imunitários e haver muitas outras doenças que a gente não liga muito diretamente ao facto de estarmos a viver nesta incerteza. Mas em tempo de Covid-19, Rui Costa quer chamar a atenção para outra pandemia, a das doenças neurodegenerativas e das doenças mentais, que ganham maior dimensão à medida que aumenta a esperança média de vida. É talvez o problema de saúde pública mais relevante a nível mundial, porque 1 em cada 7 indivíduos vai ter um problema de cérebro durante a vida. Estamos a falar de 1 bilhão de pessoas. Se não fizermos nada, talvez 1 em cada 5 possam vir a falecer de demência. E, portanto, há também esta urgência. Daí a necessidade de melhor conhecermos o cérebro, não só para perceber quem somos, mas para nos ajudar a viver melhor. Graça Moraes, e o medo? O medo na arte. Medo. Hoje de manhã dizia-me, porque desde 2011 que começou esta caminhada de olhar para o medo, dizia-me esta frase: eu estava em contacto com qualquer coisa que eu não sabia. Quando aquele tema apareceu na sua arte, isto são percepções, são antecipações. Como é que lhe vem o medo e como é que o liga a este período que estamos a passar agora? Eu referia-me a uma série de obras que eu fiz em 2018 e parte de 2019 e que expus no ano passado aqui no Museu do Chiado e que chamei a Metamorfose da Humanidade. Eu disse 2011, não foi? Mas também, eu em 2011 comecei a fazer a Caminhada do Medo. Não sei, eu não sou bruxa, mas realmente sou muito atenta ao que se passa no mundo e realmente preocupa-me e a minha obra é feita com uma grande reflexão sobre aquilo que se passa à minha volta. E realmente o que eu senti nos últimos tempos é que havia uma grande desordem, sobretudo nos lugares que eu habito, que são países da Europa. Este turismo de massas exagerado estava-me a afetar muito, sobretudo aqui em Lisboa. A cidade de Lisboa, que se pretende ser uma cidade verde, era uma cidade cheia de ruído, porque havia aviões de minuto a minuto a sobrevoar, sobretudo, uma zona onde eu vivo. E eu comecei a sentir que realmente essas pessoas que eu depois via no Chiado e que ocupavam a cidade e que vinham muito bem intencionadas e ajudaram muita gente a viver melhor, era demais. Havia um caos generalizado. E esse turista, ou essas pessoas que andam pelo mundo à procura de qualquer coisa que as faça felizes, porque realmente essa procura não são só os refugiados que procuram viver melhor e fogem realmente da guerra e de situações dramáticas. O turismo temos que pensar o que é que se passa na cabeça das pessoas para precisarem tanto de viajar, para mudarem tanto de lugar. O que é que se passa? É um grande vazio dentro delas. E talvez, infelizmente, esta crise que todos estamos a viver, que é terrível, pode ser que nos obrigue a olhar, e está a obrigar a olhar-nos e a criarmos outros hábitos. Eu às vezes tenho que voltar a casa porque me esqueci da máscara. Eu odeio a máscara, mas tenho que a trazer. E realmente é impressionante. Eu gosto de olhar para a cara das pessoas, eu só vejo os olhos. Porque normalmente nós deixamos de sentir o sorriso. Os olhos também sorriem, mas deixamos de sentir aquilo que é fantástico, que apetece às vezes mexer e dar um beijo às pessoas. E isso, oxalá, isto passe depressa. E penso que estas crianças que realmente estão a viver estes momentos devem ser terríveis para as crianças. Eu penso nas crianças e, sobretudo, nas pessoas que perderam familiares e que não se puderam despedir deles. Eu acho que deve ser uma coisa que o cérebro nunca mais apaga, essa dor, e deve ser terrível. Consegue prever que também vai ficar uma marca na forma como se produz arte, na criatividade? Com certeza que fica. Eu mal tive liberdade para sair de casa, eu fechei-me no meu ateliê, comecei a sair e não imagina como pintei, porque finalmente eu não tinha apelos para quase nada. Quer dizer, no telefone não tocava, não havia mensagens, e é tão bom nós também descansarmos dessa maneira, porque às vezes nós somos tão sobrecarregados por tantos pedidos que o cérebro não aguenta. Aqui fala-se cérebro, não aguenta. Eu quando eu tenho stress também durmo mal,
porque de noite continuo ligada a... Não fiz isto, pois há um sentimento de culpabilidade porque arrasto, e eu então tenho um feitio para arrastar as coisas, porque ponho sempre à frente a pintura. E isto vai dar... A pintura que eu estou a fazer, eu não quero pôr uma máscara em lado nenhum, porque estou farta de ver rostos com máscara. Mas são figuras muito que fazem pensar a mim e vão fazer pensar as pessoas que vão ver. Porque isto é uma marca extraordinariamente dolorosa em todos nós. Eu acho que este Covid, porque ao mesmo tempo é uma incógnita tão grande. Eu não consigo planear o meu futuro, nem dos meus amigos, nem da minha família. É realmente o que está a passar com os governos, com as pessoas que têm que tomar decisões, deve ser terrível ser governante. Eu acho que um país, e gostava de dizer isso, porque eu acho que um país é rico não pelo dinheiro que tem, que também ajuda, mas sobretudo pela qualidade humana das pessoas que nos governam, pela honestidade, pela moral e pela moral dos seus cidadãos. E isso passa por uma reflexão muito grande. Nós temos que valorizar mais aquilo que nós podemos oferecer de melhor. E os artistas estão... Eu acho que um artista é um ser privilegiado, porque realmente nós somos dotados de qualquer coisa que eu não sei explicar, mas que quando estamos em sintonia com os seres humanos e com as circunstâncias que nos tocam, nós produzimos obras de arte. Deixem-me só lembrar que a Graça Moraes está ligada a um projeto que se chama o Laboratório de Artes na Montanha. É uma iniciativa do Instituto Politécnico de Bragança e também do Centro de Investigação do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes. Sobretudo é uma também com a Universidade Nova, mas que liga a arte com ciência, não é? Sobretudo é uma iniciativa do Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Leitor, que, ligado ao IPB, ao Instituto Politécnico de Bragança, que é de excelência, tem gente extraordinária, e é uma sorte, e o Instituto de História da Arte da Universidade Nova, e a Câmara Municipal de Bragança, e é uma sorte em Bragança existir um centro de arte. Tem o meu nome, podia não ter. A importância de haver museus e centros de arte, porque a partir daquele centro de arte vão ser dadas aulas a crianças e a pessoas que estão em lares. Porque eu acho que a velhice, as pessoas que realmente a demência, é impressionante ir a um lar onde estão várias pessoas nas salas ou nos corredores. É horrível, porque as pessoas estão a olhar para o chão ou olham para a televisão. Se nós conseguirmos oferecer a essas pessoas, neste momento é a minha obra, mas a seguir são outras obras de outros artistas, é tão bom ver as pessoas a verem e a criarem, porque eles também criam, também continuam a pintar. E esta é uma ligação entre jovens cientistas, a arte, com certeza, estão ligados, e as comunidades, investigadores. O ponto de partida é a minha pintura, mas eu quero que seja de outros artistas, e vai ser. E, sobretudo, essa ligação com a ciência é extraordinário. Ver pessoas que veem o mundo de outra maneira, que nós não conseguimos ver, com muitos conhecimentos, muita sabedoria, mas, sobretudo, está a ser e vai ser muito importante fazer essa ligação com crianças pequeninas e com velhos. Eu gosto do nome velhos e não de... Como é que se diz? Idosos. ou utentes dos lares. Porque nós temos que olhar mais para essas pessoas que têm muita idade e que estão fechadas em lares e agora estão terrivelmente fechadas. Eu acho que deve ser terrível esta situação. É levar a matéria, levar a arte em matéria aos lugares, a arte, a fazerem arte, a estarem vivas. Rui Oliveira, a Graça, falávamos aqui do ritmo, não é? Da velocidade e da forma como, se calhar, este modo de vida nos faz adoecer. Há limites físicos do cérebro para o ritmo em que vivemos, para os... Claro, nós vemos isso, e quando temos excesso de informação temos que a filtrar, é isso que é a percepção, não conseguimos absorver toda a informação que os nossos órgãos dos sentidos captam em cada momento, temos que construir imagens do mundo que filtram aquilo com que somos bombardeados, e esse, perdoem-me a expressão inglesa, mas esse overload de informação, obviamente que é um desafio. Em relação a esta questão que estavam a falar da pandemia, eu diria que nem é o acelerar que foi o mais preocupante e que agora nos levou a desacelerar tanto, mas é uma questão que referiram já aqui, que é o isolamento e o stress que o Rui Costa mencionava, que tem a ver com a incerteza sobre o que vai acontecer. É sem dúvida uma das fontes de stress, a incerteza, porque o nosso cérebro, no fundo, tenta criar, reduzir a incerteza do mundo, é uma das principais funções do nosso cérebro, é fazer simulações e tentar criar cenários que nos permitam reduzir a incerteza, mas o isolamento é uma coisa dramática. Nós somos muito sociais, o nosso cérebro depende muito
das interações sociais que temos, e o facto de termos pessoas isoladas que não podem receber visitas é absolutamente dramático e acredito que tem consequências. Há algum aspecto no abrandamento que possa ser positivo, no abrandamento de ritmo? Se não fosse imposto desta maneira, eu diria que sim. Se não fosse dramático e não tivesse... Agora, com todos os outros contrapontos que estão do outro lado da balança, eu penso que é maior o peso que existe por parte do isolamento social, por parte da incerteza que existe em relação ao futuro e o stress que isso causa e que vai ter consequências a médio e longo prazo. A pobreza que vem aí, não é? Claro, e que traz consigo a incerteza, as pessoas deixam de saber o que é o dia da manhã, se vão ter meios para subsistir ou não, como é que vão resolver os seus problemas. Nós temos antidepressivos esgotados na Europa, por exemplo. Portanto, imagino que sim, isto são questões que vão deixar marcas, porque tipicamente, sobretudo quando as pessoas são expostas em idades precoces a situações de stress, isso tem consequências ao longo do seu desenvolvimento e até à idade adulta. Mas eu voltava a insistir, se estivermos a falar do tema da pandemia, que a questão das relações sociais e da importância que as relações sociais têm para o nosso cérebro e para a nossa saúde, nós subestimamos muito. As relações sociais são um fator de risco para a nossa mortalidade que nós não temos ideia, que tem um efeito ao nível de outras coisas que nós aceitamos muito, como o facto do tabagismo, da obesidade, do sedentarismo, e falamos muito pouco do impacto das relações sociais na nossa saúde. O mau ambiente social também a falta de relações, a falta de suporte social, a percepção de isolamento social, e quando há pouco referiam o trauma que a pessoa pode ter tido de não se ter despedido do seu ente querido, eu punho ao contrário, que é o sofrimento que a pessoa que estava em isolamento teve de não ter tido suporte social nenhum. E, portanto, esse isolamento deixa marcas, quer dizer, se a pessoa está na fase terminal da sua vida, as marcas não são de longo termo, mas não deixam de ser relevantes para o momento que está a viver, e tem, com certeza, um impacto enorme na saúde e nas patologias que possa ter associado. E no nosso país parece que a saúde mental é o parente pobre da saúde, não é? No resto do mundo o cenário também não está muito melhor. Célia Oliveira, deixe-me só perguntar pelas crianças neste momento. Estamos aqui a falar sobre a importância das relações sociais, do toque, do contacto, e nós estamos a falar de crianças sobretudo as crianças, por exemplo, que nasceram neste período da pandemia e que não estão a rodar de colo em colo, como seria normal, que não estão a ter os toques dos tios, dos primos, que são crianças que estão a viver isoladas em bolhas com um número muito pequeno de adultos. Fazemos alguma ideia de que pessoas é que vamos ter daqui a 20 ou 30 anos? Pois, essa é uma questão muito importante e é uma previsão muito difícil. Nós ainda temos muito pouca informação sobre os efeitos da pandemia porque estamos ainda a vivê-la. No entanto, nós podemos pegar no conhecimento que já temos sobre a importância dos vínculos emocionais desde tenra idade para, pelo menos, salientar um aspecto que é fundamental, que é nós sabemos que é essencial para o bem-estar da criança e para o seu desenvolvimento integral que desde o nascimento ela tenha uma ou mais figuras de vinculação, chamamos-lhes assim, que sejam figuras de referência securizantes, que desenvolvem e mantêm com a criança uma relação de afeto. À partida, se estamos a falar de crianças que crescem num contexto típico, digamos assim, este vínculo afetivo é mantido por via dos cuidadores, dos pais ou daqueles que os substituem. Agora, há efetivamente uma privação a vários níveis, nomeadamente a nível social, da diversidade de contactos e de experiências que as crianças terão ao longo do tempo e que é transversal não só às crianças mais pequeninas, mas também às crianças das restantes idades que, por exemplo, viram os seus processos de socialização repentinamente modificados e que, pensando, por exemplo, em crianças em idade pré-escolar, que desenvolveram competências de socialização que agora lhes recomendam que não utilizem, que não se aproximem muito das outras pessoas, que não interajam muito com as outras pessoas e, portanto, tudo isto certamente produzirá efeitos que nós ainda não temos como avaliar. Por outro lado, e se me permitem uma nota positiva,
Também é verdade que eu acho que nós devemos separar aqui duas realidades, digamos assim, muito importantes e que aqui foram focadas. Uma é a realidade daquilo que é um funcionamento positivo. Crianças que, apesar de tudo, estão em famílias que mantiveram os seus empregos, crianças que têm um ambiente rico do ponto de vista da estimulação, pais que, se calhar, até ganharam tempo de qualidade com os filhos, muito mais do que a quantidade, às vezes é a qualidade dessa interação. E, por outro lado, temos a outra realidade que aqui foi evocada e que eu subscrevo, que é a realidade daqueles que já se encontram em situação de fragilidade, e em particular as crianças de ambientes desfavorecidos, social, económica e culturalmente, e que são efetivamente as mais atingidas, porque são aquelas que vão somar privação à privação de que já eram vítimas, digamos assim. E aqui o contexto escolar tem um papel essencial. O facto das crianças terem sido privadas de ir à escola teve como consequência que, sobretudo as crianças de meios mais desfavorecidos, ficassem privadas de muitas compensações que a escola proporciona e que são compensações de ordem social, emocional, cognitiva e muitas vezes até de necessidades básicas, como de uma boa alimentação ou higiene, e, portanto, essas crianças seguramente não precisamos de uma bola de cristal para saber que são seguramente um dos grupos mais afetados por esta situação de isolamento. Deixa eu perguntar ao Rui Oliveira como é que neste período, que estratégia pessoal é que desenvolveu, é que escolheu para lidar com estas limitações mais violentas da pandemia? Estamos a falar durante o confinamento? Durante o confinamento. Durante o confinamento não houve assim um planeamento... Só para perceber se quem conhece o funcionamento do cérebro tem assim uma solução muito original em relação ao resto dos Não houve soluções muito originais, portanto tivemos que ficar fechados como todos tivemos que fechar, foi tentar fazer algum exercício físico dentro dos constrangimentos que existiam e que, apesar de tudo, era permitido fazer determinados tipos de exercício físico, outros, curiosamente, não eram possíveis. Portanto, houve ali também alguns fatores que criaram esse constrangimento e continuar ativo. Portanto, a pessoa tem que continuar ativa, a fazer as tarefas que tem que fazer. É óbvio que viver sem ter a liberdade da pessoa ir onde quer, quando quer, é algo que, como eu dizia, cria alguma ansiedade, algum desconforto, mas a pessoa tem que lidar com isso, mantendo-se focado nas tarefas que tem para fazer, exercitando-se, lendo, e portanto não há assim uma solução milagrosa, é fazer aquilo que já se deve fazer quando não há confinamento, com os constrangimentos que o confinamento impõe. Com a consciência de qualquer forma que pode haver prejuízo para todos. Posso perguntar-lhe assim também que estratégias é que desenvolveu nesta fase? Eu sou das pessoas que acho que esta pandemia, por terrível que seja, é, apesar de tudo, um dos diversos problemas, e há problemas talvez de maior dimensão do que a pandemia. A pandemia vai passar. Não sei se é num ano, se é em 2 anos, vai passar. Mas há coisas que não vão passar. Obviamente, a questão do clima não vai passar, a questão da energia não vai passar, mas eu aqui referi-me em particular à questão das doenças neurodegenerativas. Essa não vai passar. A pandemia talvez mate uns milhões de pessoas, 2 ou 3, mas as doenças neurodegenerativas vão levar à demência 1.000 milhões de pessoas. Portanto, tem uma escala completamente diferente. E é fundamental, e foi aqui referido muito particularmente pelo Rui Costa, e é fundamental que nós tenhamos isso bem presente. E, portanto, a ciência, o perceber, conhecemos o cérebro tanto através dos biólogos, das pessoas das neurociências que trabalham nisto, mas também através da análise de dados, da aplicação, da análise de grandes populações e dos resultados, coisa que a inteligência artificial faz, e é para isso que está a ser desenvolvida. Esse vai ser um dos grandes problemas, porque nós estamos todos a envelhecer, e enquanto que a medicina fez grandes avanços em áreas como o cancro ou as doenças cardíacas e de coração, nós não estamos assim tão avançados nas doenças neurodegenerativas. Nós continuamos a ter uma compreensão muito limitada dos fenómenos que causam a demência
e as doenças neurodegenerativas, e vai ser um flagelo. Já é um flagelo. A Graça falou, quando se vai a um lar, é uma coisa impressionante. Eu tenho os meus pais num lar. Mas vai ser pior porque estamos a envelhecer, a população está a envelhecer globalmente e não está a morrer das outras questões, não é? Felizmente, nós conseguimos tratar muitas outras coisas. Portanto, e tentando só responder à sua pergunta, eu confesso que eu levei uma vida tão normal quanto possível, respeitando as regras, mas fazendo exercício, etc. Porque eu, francamente, continuo a preocupar mais com estas questões do que com a pandemia. Porque acho que a pandemia é uma coisa passageira, parece muito forte agora. Já houve outras pandemias, houve uma em 68, uma em 57, mais ou menos como esta, as pessoas não prestaram atenção na altura. Agora presta-se uma outra atenção. E é uma coisa grave, não digo que não é uma coisa grave, mas não é tão grave como os maiores problemas que nós temos. E é aí que eu acho que a ciência, a tecnologia, a medicina nos podem ajudar muito, e tenho fé que daqui a 1 ano ou 2 esqueçamos a pandemia e nos dediquemos aos problemas importantes. E que estamos aqui a discutir já. E que já agora que não morra nenhum de nós da pandemia também. Fica combinado então, e daqui a 5 anos cá estamos. Obrigada a todos. Muito boa noite. Obrigada por terem aceitado este desafio. Ao longo deste programa fomos vendo nas imagens algumas imagens criadas por um neurocientista, Greg Dunn. Ele é um investigador norte-americano que associou a ciência a visões artísticas do cérebro e do funcionamento do cérebro. Despedimos-nos com elas, mas juntamos-lhe a música do Rodrigo Leão, porque também ele foi capaz de transformar o cérebro em arte. Regressamos em outubro para explorar outras fronteiras. Muito obrigada. Boa noite.